A mente adolescente. Por que eles agem assim? Neurociência e psicologia. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Estudante de Psicologia. Nesse vídeo, nós vamos realizar um estudo profundo, talvez um dos mais importantes que já fizemos até agora. Vamos mergulhar em um território que muitas vezes é visto como um campo de batalha nas famílias e um grande ponto de interrogação na clínica psicológica: a mente adolescente. Se você é pai ou mãe, talvez esteja ouvindo isso com o coração apertado, buscando respostas para entender por que seu filho, que antes era tão doce, agora parece um estranho dentro de casa. Se você é estudante de psicologia ou profissional, sabe que a adolescência é frequentemente rotulada, até mesmo por nós, com estigmas. Ouvimos falar da aborrecência, da rebeldia sem causa, dos hormônios à flor da pele. Mas neste vídeo, eu quero convidar você a desligar o senso comum e ligar a lente da ciência. Nós vamos tratar a adolescência como uma fase ruim que vai passar. Vamos tratá-la como o período de metamorfose neurológica e comportamental mais intenso e crucial da vida humana. Para guiar essa nossa jornada tão importante, eu não vou usar achismos. Como vocês sabem, nossa linha de estudo é a terapia cognitivo-comportamental, com um pé firme nas neurociências e um olhar atento para a análise do comportamento. Por isso, selecionei 3 obras que são verdadeiras bíblias sobre o tema e que servirão como nossos pilares de conhecimento. Primeiro, vamos dissecar a biologia com o livro O Cérebro Adolescente, da neurologista doutora Frances Jensen. Vamos entender o hardware, o que está acontecendo fisicamente dentro da caixa craniana de um jovem de 15 anos. Depois, vamos trazer a visão humana e relacional com Daniel Siegel, em seu livro Cérebro Adolescente, a grande oportunidade. Siegel vai nos ajudar a reformular nossa visão, deixar de ver riscos para enxergar potencialidades. E para fechar, porque eu sei que vocês gostam de prática, vamos beber da fonte das terapias de terceira onda, especificamente da DBT, Terapia Comportamental Dialética, com o livro O Poder da Validação, de Karen Hall e Melissa Cook. Nosso objetivo neste estudo é responder a perguntas complexas. Por que o adolescente se arrisca tanto? Por que a opinião dos amigos importa mais que a opinião dos pais? E, fundamentalmente, como nós podemos ser agentes de saúde mental na vida deles, promovendo um ambiente validante e não punitivo? Então, eu recomendo que você pegue o seu caderno de anotações. Se estiver ouvindo no carro ou na academia, preste atenção dobrada. Vamos transitar na sinapse neural até a técnica de conversa na sala de estar. O que você vai aprender nos próximos minutos pode mudar a forma como você atende seu paciente adolescente ou como você conversa com seu filho hoje à noite. Vamos começar entendendo a base de tudo: o mito de que o cérebro adolescente já está pronto. O hardware em construção. Vamos começar abrindo o capô dessa máquina complexa. Para entender o comportamento do adolescente, precisamos obrigatoriamente olhar para a biologia. Durante décadas,
A psicologia do desenvolvimento, influenciada por teóricos clássicos, operou com a crença de que o crescimento do cérebro estava praticamente concluído por volta dos 12 anos de idade, coincidindo com o tamanho físico do crânio. Hoje, graças aos avanços da neuroimagem, especificamente a ressonância magnética funcional, fMRI, sabemos que isso é um equívoco. A doutora Frances Jensen, em sua obra O Cérebro Adolescente, nos traz um dado contundente. O cérebro é uma obra em andamento e sua maturação só se completa, em média, aos 25 anos de idade. Mas o pulo do gato não é saber quando termina, e sim como esse processo acontece. O desenvolvimento do cérebro ocorre, a grosso modo, de trás para frente. Ele começa nas regiões occipitais, a visão, passa pelas áreas motoras e sensoriais, avança pelo sistema límbico, as emoções, e termina na testa, na região que nós, da psicologia e neurociência, chamamos de córtex pré-frontal. Por que essa ordem importa? Porque ela cria um descompasso temporal. Na adolescência, o sistema límbico, e especificamente uma estrutura chamada amígdala, já está maduro e hiperativo. A amígdala é o nosso detector de ameaças e o nosso centro de reatividade emocional. O sistema de recompensa, que é o estriado ventral, também está a todo vapor, buscando dopamina, prazer e novidade. Por outro lado, o chefe, o CEO do cérebro, que é o córtex pré-frontal, ainda está em obras. É essa área frontal que é responsável pelas funções executivas, controle inibitório, que é o segurar o impulso, planejamento a longo prazo, regulação emocional e avaliação de riscos. A doutora Jensen usa uma metáfora perfeita para ilustrar isso. O adolescente é uma Ferrari com o motor ligado, pronta para acelerar, mas com os freios de um Fusca. O sistema de aceleração, emoção, recompensa está muito mais forte que o sistema de frenagem, razão, controle. Isso nos leva a compreender dois processos microscópicos fundamentais que estão acontecendo agora na cabeça de um adolescente: a mielinização e a poda sináptica. A mielinização ou isolamento das vias. Nós sabemos que os neurônios se comunicam por impulsos elétricos. Na adolescência, ocorre um aumento da substância branca. O cérebro está encapando os axônios com mielina. Isso faz a informação viajar até 100 vezes mais rápido. Qual o problema disso? As entradas que ligam a amígdala, que é a emoção, ao córtex pré-frontal, que é a razão, são as últimas a serem mielinizadas. Ou seja, a internet entre o sentir e o pensar ainda é discada, ainda é lenta. Por isso, em momentos de estresse, ocorre o sequestro da amígdala. O adolescente age antes de pensar. Ele não tem acesso rápido ao freio. A poda sináptica. Aqui entra um conceito crucial para a análise do comportamento e para a aprendizagem. O cérebro adolescente tem mais sinapses, ou seja, tem mais conexões do que o cérebro adulto, mas elas são bagunçadas. O cérebro entra em modo de eficiência e começa a cortar as conexões que não são usadas e a fortalecer as que são.
É o princípio do use-o ou perca-o. Isso significa que a adolescência é uma janela crítica de neuroplasticidade. Se o adolescente gasta 8 horas por dia jogando videogame ou usando substâncias, o cérebro vai fortalecer os circuitos de recompensa imediata e vício. Se ele gasta tempo com esportes, música ou estudos, o cérebro vai mielinizar e fortalecer essas conexões cognitivas e motoras. O que eles fazem nessa fase molda a arquitetura física do cérebro que terão pelo resto da vida. Para finalizar esta parte biológica, precisamos falar sobre a dopamina. O cérebro adolescente não fica apenas confuso, ele fica quimicamente sedento. O nível basal de dopamina é mais baixo, o que causa tédio fácil. Mas o pico de liberação de dopamina, quando algo bom acontece, é muito mais alto do que no adulto. Isso explica o comportamento de risco. Para o adolescente, a recompensa, a aprovação dos amigos, a velocidade do carro ou a sensação da droga é sentida de forma muito mais intensa, eclipsando completamente a noção de perigo. Resumindo a neurociência, o adolescente não é difícil porque quer. Ele é um ser humano operando com um sistema emocional de alta potência e um sistema de controle ainda em construção. O olhar do adolescente sobre o mundo. Agora que entendemos o hardware, a biologia em construção, precisamos entender o software. Como esse cérebro interpreta a realidade? Como é ser um adolescente? Para nos guiar nessa etapa, trago os ensinamentos do psiquiatra Daniel Siegel. Ele propõe uma mudança radical de mentalidade. Precisamos parar de ver a adolescência como um problema a ser resolvido ou uma doença a ser curada e começar a vê-la como um período de potencial. Siegel argumenta que as mudanças mentais dessa fase não servem apenas para irritar os pais. Elas têm uma função evolutiva vital: preparar o indivíduo para sair do ninho, sobreviver e inovar. Para explicar como o adolescente vê o mundo, Siegel utiliza 4 características essenciais que formam o acrônimo Essência. Vamos dissecar cada uma delas sob a ótica da psicologia. A faísca emocional. Lembra do sistema límbico que falamos na primeira parte? Isso se traduz em uma intensidade emocional vulcânica. Para o adulto, o adolescente parece dramático ou exagerado, mas neurologicamente eles estão sentindo mais. O lado negativo é a instabilidade de humor, mas o lado positivo, e que muitas vezes ignoramos, é a paixão pela vida. É a energia vibrante que move o mundo. O adolescente não vive em tons de cinza, ele vive em alta definição. O engajamento social. Aqui acontece a maior fonte de conflitos nas famílias. O afastamento dos pais e a aproximação dos amigos. Na visão da psicologia evolucionista, isso é sobrevivência. Na natureza, o mamífero que não se conecta com seu bando de iguais morre ao sair da toca. O cérebro adolescente é programado para valorizar a conexão com os pares, acima de tudo. Portanto, quando um adolescente prioriza a opinião do amigo em vez da do pai, não é desamor ou falta de respeito. É um imperativo biológico de filiação. Eles estão treinando para viver no mundo sem a proteção parental. A busca pela novidade.
A dopamina empurra o adolescente para o desconhecido. Os pais veem isso como risco, o adolescente vê como coragem. Essa busca é o que impulsiona a humanidade para frente. Se dependêssemos apenas de cérebros adultos conservadores, talvez ainda estivéssemos nas cavernas. O adolescente tem a coragem de testar o novo, embora isso venha com o custo da impulsividade que precisamos monitorar. A exploração criativa. O adolescente começa a questionar o status quo. Por que eu tenho que fazer isso? Porque o mundo é assim. Isso cansa os adultos, eu sei. Mas é essa capacidade de pensar fora da caixa e de usar o raciocínio abstrato que está se desenvolvendo no córtex pré-frontal que gera inovação. Eles veem o mundo com novos olhos, livres das amarras e conformismos que nós, adultos, já aceitamos. Agora quero trazer um conceito da neurociência cognitiva que explica muito sobre o risco. Muitos acham que o adolescente se arrisca porque não pensa. Isso está errado. Estudos mostram que adolescentes conhecem os riscos tanto quanto os adultos. Eles sabem que transar sem camisinha engravida. Eles sabem que beber e dirigir mata. O problema é o que chamamos de hiperracionalidade focada na recompensa. O cérebro adolescente pesa os prós e contras de forma diferente. O adulto pensa: o risco é alto, não vou fazer. O adolescente pensa: o risco existe, mas a recompensa social, a adrenalina, o aplauso dos amigos, a sensação de pertencimento é tão, mas tão boa que vale a pena correr o risco. A saliência da recompensa é maior que a percepção do perigo. E para fechar essa parte sobre a visão de mundo, precisamos falar sobre a dor social. Na TCC, sabemos o quanto a leitura mental, que é achar que os outros estão nos julgando, afeta a ansiedade. No adolescente, isso é amplificado. Estudos de neuroimagem mostram que a rejeição social ativa no cérebro a mesma área da dor física que é no córtex cingulado anterior. Então, psicólogos e pais, escutem bem. Quando o adolescente diz que morreu de vergonha ou que está sofrendo porque foi excluído do grupo do WhatsApp, o cérebro dele está registrando uma dor análoga a um soco no estômago. Não é frescura, é biologia. Entender essa visão de mundo é o pré-requisito para a próxima etapa. Aprender a validar essas emoções sem perder a autoridade. Com certeza, chegamos agora ao coração da intervenção. A próxima parte é onde transformamos a teoria em prática clínica e parental. Aqui o foco é instrumentalizar você, ouvinte. Vamos utilizar os conceitos de DBT, Terapia Comportamental Dialética, e do livro O Poder da Validação, para oferecer uma alternativa ao modelo tradicional de educação, que geralmente oscila entre autoritarismo e permissividade. Essa parte é crucial para estudantes de psicologia, pois introduz o conceito de dialética e regulação emocional. Como lidar? A tecnologia da terceira onda. Chegamos à pergunta de $1 milhão. Já entendemos que o cérebro está em obras e que a visão de mundo deles é intensa e orientada para o social. Mas, na segunda-feira de manhã, quando o adolescente se recusa a ir para a escola ou bate à porta do quarto, o que a gente faz?
A resposta instintiva da maioria dos adultos e até de terapeutas iniciantes é tentar consertar o problema imediatamente. Usamos a lógica e dizemos: você precisa estudar para ter um futuro, ou não precisa ficar assim por causa de um namorado. Na análise do comportamento, isso muitas vezes funciona como um estímulo aversivo. O adolescente se sente não compreendido e se esquiva, se afasta ou contra-ataca. Para mudar isso, vamos beber da fonte da DBT, Terapia Comportamental Dialética, desenvolvida por Marsha Linehan, e do livro O Poder da Validação. A ferramenta-chave aqui é a validação. Mas atenção, psicólogos e pais, isso é o que mais gera confusão. Validar não é concordar. Validar não é aprovar o mau comportamento. Validar é comunicar que a emoção, o pensamento ou a atitude da pessoa faz sentido dentro do contexto dela. Vamos voltar à neurociência por um minuto. Quando um adolescente está em crise, a amígdala dele está sequestrando o cérebro. Ele está em modo de sobrevivência. Se você entra com lógica, crítica ou sermão, você está tentando falar com o córtex pré-frontal que está temporariamente desligado. É como tentar instalar um software num computador que está pegando fogo. Primeiro, você apaga o fogo. A regra de ouro da terceira onda é conexão antes da correção. Como fazemos isso na prática? Vamos a um estudo de caso comum. O cenário: o adolescente chega em casa furioso porque o professor chamou a atenção dele na frente da turma. Ele grita que não vai mais para a escola. A abordagem tradicional, que é inválida. O adulto diz: para com esse drama, o professor só está fazendo o trabalho dele. Se você tivesse ficado quieto, ele não teria brigado. Você não pode largar a escola. Isso é imaturo. Qual o resultado disso? O adolescente se sente humilhado, a raiva aumenta, a escalada do conflito cresce e ele se fecha no quarto. A amígdala continua disparada. A abordagem da validação da DBT, Terapia Comportamental Dialética. O adulto diz: nossa, ser chamado a atenção na frente de todo mundo é horrível. Imagino que você tenha sentido muita vergonha e raiva na hora. Faz todo sentido você não querer voltar lá amanhã. Pausa. Perceba que aqui você não concordou que ele vai largar a escola. Você validou a emoção de vergonha e o impulso de fugir. Qual o resultado? O adolescente se sente visto. A reatividade da amígdala baixa. O sistema nervoso parasimpático começa a atuar. Só depois que a poeira baixa, entramos com a parte comportamental, a resolução de problemas. Eu entendo que você esteja ferido, mas como ficar em casa vai resolver o problema com o professor a longo prazo? Qual é o melhor jeito de lidar com isso? Isso nos leva ao conceito de dialética. A mente adolescente tende ao pensamento tudo ou nada, que é uma distorção cognitiva. Ou sou perfeito, ou sou um lixo. Os meus pais me amam ou me odeiam. Nossa função é ensinar o pensamento e, em vez do mais. Evite dizer: eu te entendo, mas você precisa arrumar o quarto. O mais apaga tudo que veio antes. Tente dizer: eu vejo que você está cansado e chateado. E, ao mesmo tempo,
nós temos um acordo sobre a arrumação do quarto. Como podemos resolver isso? Ao fazer isso, você modela para o cérebro adolescente como segurar duas verdades opostas ao mesmo tempo: a validade do sentimento dele e a necessidade da regra. Hall e Cook, autoras do livro, enfatizam que a validação constrói a autoestima. Por quê? Porque quando validamos, ensinamos ao adolescente a confiar nas próprias emoções. O adolescente que é constantemente invalidado, quando dizemos "isso é bobagem, homem não chora, você tem tudo e reclama", esse adolescente cresce desconfiando do próprio julgamento, o que é um terreno fértil para a insegurança e dependência emocional na vida adulta. Portanto, a melhor maneira de lidar com um adolescente não é controlando cada passo dele, mas servindo como um porto seguro emocional, um lugar onde ele pode desabar, ser compreendido, para então se reerguer e raciocinar. Promovendo um ambiente saudável, contexto e hábitos. Chegamos à nossa reta final. Já falamos do cérebro, da emoção e da validação. Agora precisamos falar sobre o ambiente. Na análise do comportamento, aprendemos que se você quer alterar um comportamento, muitas vezes é mais eficaz alterar o ambiente onde ele ocorre do que tentar mudar a pessoa à força. Como então criamos um ecossistema saudável para o florescimento da mente adolescente? Vamos focar em 4 pilares inegociáveis, baseados na neurociência e na TCC. Pilar número 1, o sono, o grande faxineiro neural. A primeira coisa que precisamos ajustar não é psicológica, é fisiológica: o sono. A doutora Frances Jensen é categórica. O sono é fundamental para a consolidação da memória e para a regulação emocional. Mas aqui temos uma pegadinha biológica. Durante a adolescência, ocorre uma mudança natural no ciclo circadiano. O cérebro do adolescente libera a melatonina, o hormônio do sono, cerca de 2 horas mais tarde do que o cérebro de um adulto ou de uma criança. Então, quando seu filho adolescente fica acordado até tarde, não é apenas teimosia, é biologia. O problema é que eles precisam acordar cedo para a escola. O resultado: privação crônica de sono. Um cérebro privado de sono é um cérebro com o córtex pré-frontal desligado. A irritabilidade aumenta, a impulsividade explode e a capacidade de aprendizado despenca. Dica prática: negocie uma higiene do sono. Telas fora do quarto 1 hora antes de dormir. A luz azul do celular inibe a melatonina, piorando o atraso do relógio biológico. Pilar número 2, a modelagem, o poder do exemplo. Aqui entramos na teoria da aprendizagem social de Albert Bandura. Pais e educadores, atenção! O adolescente não ouve o que você fala, ele imita o que você faz. O cérebro possui neurônios espelho altamente ativos. Se você grita para pedir silêncio, você está ensinando que gritar é a forma de resolver conflitos. Se você vive no celular enquanto janta, você está ensinando que a desconexão é aceitável. Para promover saúde mental, o adulto precisa ser o modelo de regulação emocional que deseja ver no jovem. Se você erra, peça desculpas. Isso ensina responsabilidade e reparação. Pilar número 3. Uma nova relação com o erro. Na terapia de aceitação e compromisso ACT,
valorizamos a flexibilidade psicológica. Muitos adolescentes sofrem de ansiedade de desempenho. Eles têm pavor de errar porque sentem que o erro define o valor deles como pessoa. Precisamos criar um ambiente onde o erro seja visto como dado, como informação para aprendizado e não como falha de caráter. Se o ambiente é excessivamente punitivo, o adolescente desenvolve comportamentos de esquiva. Ele mente, esconde notas, omite onde foi. Ele faz isso para evitar a punição. Para ter um adolescente honesto, você precisa criar um ambiente seguro o suficiente para que a verdade, mesmo a feia, possa ser dita sem medo de uma explosão emocional dos pais. Pilar número 4. Autonomia monitorada. A passagem do bastão. Por fim, o objetivo da adolescência é a autonomia. Imagine que criar um filho é como ensinar alguém a andar de bicicleta. Na infância, você segura o guidão. Na adolescência, você precisa soltar o guidão, mas continuar correndo ao lado. O córtex pré-frontal só aprende a tomar decisões tomando decisões. Se os pais escolhem tudo, roupa, cursos, amigos, eles atrofiam a capacidade de decisão do jovem. Dê escolhas, deixe que eles lidem com as consequências naturais, pequenas, dos seus erros. É melhor ele errar na gestão da mesada aos 15 anos e ficar sem dinheiro para o cinema do que errar na gestão financeira aos 30 e falir uma empresa. O erro na adolescência é um treino de baixo custo para a vida adulta. Para encerrar esse nosso estudo, quero deixar uma mensagem de esperança e responsabilidade. O adolescente não é um adulto quebrado, nem uma criança grande. Ele é um indivíduo passando pela reforma neurológica mais complexa da natureza. É um período de vulnerabilidade, sim, mas de imensa oportunidade. Nossa função como psicólogos, pais e educadores é atuar como o córtex pré-frontal auxiliar deles, oferecer a estrutura e os limites que eles ainda não conseguem criar sozinhos, mas, acima de tudo, oferecer o acolhimento e a validação que acalmam o caos interno. Como disse Daniel Siegel, como nós navegamos a adolescência influencia como nós viveremos o resto de nossas vidas. Que possamos ser os facilitadores dessa travessia. As referências completas dos livros que utilizamos, o Cérebro Adolescente, A Grande Oportunidade e o Poder da Validação, estão na descrição do vídeo. Recomendo fortemente a leitura integral para quem quer se aprofundar. Se este estudo expandiu sua visão, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal Estudante de Psicologia e compartilhar esse vídeo tão importante, tão profundo, com seus amigos, colegas de trabalho, colegas de estudo. Comente aqui embaixo qual foi o maior insight que você teve sobre a mente adolescente, qual a sua vivência com seu filho ou, quem sabe, na clínica psicológica. Eu, Jefferson Gren, estudante de psicologia, agradeço a sua atenção. Esse material é feito com muito carinho, muita dedicação, pensando primeiramente na formação do meu conhecimento e aí a gente expande para você também. Então participe, compartilhe, comente aí embaixo e até a próxima.